Esse é o primeiro episódio do Free Fly, um podcast sobre carreira, mulheres e sucesso. Eu sou a Laila. E eu sou a Fê. Vem voar alto com a gente. Então é isso, é sobre mulheres, é sobre carreira, é também sobre transformação. Então eu e a Fê temos esse histórico de termos mudado de carreira 1, 2, 3, 4 vezes, no meu caso. Então também falar, né, sobre transformação, sobre mudança. E também assim, se você ainda não encontrou seu caminho, tá tudo bem. E a gente tá aqui pra, né, jogar talvez um esclarecimento aí em alguma coisa que você queira saber. O grande lance, Cris, é realmente a gente compartilhar a história e, de uma certa maneira, falar que você trocar de carreira não é certo e errado, você mudar, você perceber outras habilidades e querer se reencontrar ou se redefinir também não tem problema. Tirar esse tabu do isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode, certeza. Isso é bom, isso é ruim. E porque, na verdade, a gente é completo, né? Um ser com múltiplas facetas e que tá tudo lindo. E que você encontrar o sucesso não representa um salário XPTO, uma empresa tal, um título tal, e sim o que representa para você mesmo. Exatamente. Inclusive, quando a gente faz o meu pedaço do coaching de carreira, né? A Fê e eu temos um overlap entre os nossos trabalhos, mas eu acho que o dela, mais ou menos, ela pega onde eu largo o meu quando eu faço de carreira, né? Tem muito a ver com essa autodescoberta, porque existem inúmeras pessoas que ali ao longo da vida descobrem que não querem mais aquilo que elas estão fazendo, mas não necessariamente sabem o que elas querem fazer. Ou às vezes estão só na dúvida, será que é isso mesmo que eu quero? Tá surgindo oportunidade de promoção, de tudo e tal, e será que eu vou me engajar com esse nível de profundidade nesta profissão, ou devo pular de barco agora? Então essas dúvidas são comuns ao ser humano, né? Isso quer dizer que a gente tá se transformando, que a gente tá trocando de casca, que a gente talvez esteja descobrindo ou relembrando alguns talentos e habilidades e paixões que um dia já tivemos, assim como você colocou, né, Laila? E aí a gente vai se reencontrar, né, e fazer uma mudança, assim como você já fez algumas, eu já fiz, a Fernanda já fez. Então isso é comum, é normal na vida. Que bom. Você é normal. Tá tudo bem. Você é normal, adoro. E aceito que tá tudo do bem. Meu ponto de vista, se é que isso vale alguma coisa. Adoro, né? Já fechou. E é bem daí que veio a ideia da gente colocar o título do podcast como Free Fly, tipo, né? Tem a sua liberdade porque você pode tudo. Free Fly. E a vida é isso, né? A vida é fluida e as coisas mudam e a realidade muda e novas profissões surgem. Novas maneiras de fazer uma profissão surgem, né? Tipo podcast. Então, agora eu não preciso, né, ser formada em rádio e TV, eu não preciso ser contratada por uma rádio pra, né, botar uma ideia aí no mundo. Então, não tem como você saber, né, lá com 9 anos de idade que vai ter podcast, né? Daqui a sei lá quantos anos, não vamos dizer a idade, mas daqui uns anos pra frente, né? Vai ter outras opções. Então, tudo isso, né, é bom a gente manter em mente, em perspectiva, né? Exato. E o mundo tá passando por outra transformação agora, né? O mundo tá em constante transformação, e por que nós não vamos nos transformar, né? Exato. Transforma junto, né? Exatamente. Bom, Cris, assim, primeiro, né, queria que você... Eu vou fazer uma pergunta de um jeito curioso, mas assim, praticamente eu vou te perguntar quem é você. E aí a perguntinha que eu achei que mais definiu pra gente no podcast o que é quem é você, pra não se limitar a simplesmente profissão, ou a família, ou a background e tal, a que as meninas do Mamilos agora têm usado muito, que é: Cris, quem é você na fila do pão? Quem é você o todo que te representa? O todo que me representa.
Bom, eu na fila do pão sou aquela pessoa prestando atenção em tudo que tá acontecendo. Nas pessoas, nas relações, nos processos, no que tem em volta, uma curiosa de carteirinha. Só anotando, né? Como é que as coisas funcionam, fico ali, faço contato com os olhos, com os outros, me comunico. Essa sou eu na fila do pão, aquela que sorri pro vizinho, de vez em quando troca uma conversa. E assim, você sempre foi assim ou isso foi uma das coisas que te levaram à sua profissão antes, hoje e enfim... É difícil a gente te definir como uma profissão porque você teve um flow, né, de profissões. Olha, eu sempre fui... As pessoas tiram sarro de mim quando eu falo isso, mas eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu sou super extrovertida, como temperamento, sim. Porém eu sempre fui muito tímida. E quando eu era pequena, eu era bastante reservada, assim, né? No início, até conhecer bem as pessoas, né? Então não era muito essa pessoa de me comunicar tanto. Enfim, tinha ali um grupo de amigos. Eu por uma série de razões, eu testei um novo método na escola. A minha sala de aula foi cobaia de um método. Então a gente ficou do pré-primário, na época, que é o primeiro ano hoje, até o 5º ano, os mesmos colegas na sala. Então eu não desenvolvi muito essa habilidade de... E aí quando eu mudei, eu saí pessoas, de lá... E aí eu saí de escola, já troquei de escola. E eu lembro que foi um dos meus maiores pesadelos, essa mudança de escola. Eu morri de medo achava que eu não ia fazer novos amigos, imagina. Aí foi lá que eu depois desabrochei de uma vez por todas, fiz muitos amigos e acabei vivendo um pouco mais intensamente essa minha personalidade mais extrovertida, né? Mas por natureza sou mais tímida mesmo. Olha. Você já me viu em eventos de networking? Eu tenho que ir com alguém, entendeu? Esse negócio de sair conversando com o povo no evento de networking não é a minha especialidade. Eu também sou assim. Também sou assim, igualzinha. E eu e a Fê, a gente já comentou sobre isso, assim, a gente é aquele tipo de pessoa que é comunicativa, mas sair falando com um desconhecido não vem fácil. Então é um modelo aí diferente, né? De extroversão. E o engraçado é que eu me solto fácil. Minha dificuldade não é na intensidade da conversa. Ter uma conversa profunda tá tudo bem. O negócio é o oi, tudo bem? Que? Tá doido? Aquele primeiro approach, né? Aquele primeiro contato. E depois a gente vai se acostumando, né? Eu diria que, enfim, nunca tive que fazer muito isso no Brasil e aqui no Canadá, porque lá eu já tenho um networking maravilhoso, né? Mas aqui no Canadá eu tive que vivenciar um pouquinho mais disso e tudo bem, a gente vai acostumando também, vai ficando mais solto ao longo dos... Quanto mais faz, mais tranquilo fica. Como tudo, practice makes perfect, é o que a gente fala no Canadá, né? A prática traz a perfeição. Mas a fake it until you make it também, né? Também, Vai lá forçando a interação até que flui. E na linha do tempo, conta um pouquinho, assim, sobre a sua trajetória profissional na sua carreira. Então, eu nasci e cresci no Brasil, né? Eu São sempre Paulo, fui muito né? apaixonada. Em São Paulo, sim. Paulistana, São Paulo, capital. Sou super sotaque de paulistana. Eu sempre fui muito apaixonada por viajar, né? Então meu pai até falava que eu ia ser nômade, porque todos os lugares que eu ia eu falava que, nossa, eu moraria aqui na boa. Eu falava isso quando eu era adolescente. Moraria em todos os lugares do mundo. Se você for morar em todos esses lugares, você vai ter que ser nômade, né? E no fim eu virei um pouco nômade. Mas eu sempre fui muito apaixonada pelas coisas diferentes, mergulhar em mundos distintos do meu. Pra mim isso sempre foi a grande graça, né? Eu era muito moleca, eu era aquela garota que brincava com os meninos de pular pneu e pega-pega. E eu tive 3 areias caranguejeiras de estimação, então eu nunca caminhei muito no lugar comum. Esquisitices da Cris. Pois é. Adoro. E aí eu cresci com diferente.
Eu cresci com 2 irmãos mais velhos, então a Regina e o Renato. Meu irmão mais velho, o Renato, ele teve uma parada respiratória já logo no parto, e isso lhe causou um dano cerebral, então ele ficou com paralisia cerebral. Então lá em casa não tinha muito isso de mais velho, do meio e mais novo, porque todo mundo ocupava 2 posições da família. Okay. E foi muito interessante, assim, numa época em que isso ainda era bastante tabu. Então eu acho que eu aprendi muito cedo na vida 2 coisas. A primeira é distinguir o que é realmente um problema e o que é uma mera inconveniência. Então isso eu aprendi muito Boas rapidamente. E também eu aprendi o quão inadequados os julgamentos são. Então eu aprendi a ter a cabeça aberta, porque eu cresci no mundo onde a deficiência cerebral era um grande tabu, então as pessoas olhavam muito torto ou se envergonhavam. Às vezes eu nem falava para as pessoas que meu irmão tinha paralisia cerebral, eles se envergonhavam tanto que eu ficava assim. E pra mim aquilo era a coisa mais normal do mundo, porque quando eu nasci ele já tava. Pois é. Exatamente. Então eu cresci com a cabeça muito aberta, né? Porque eu achava ele a última Coca-Cola do deserto, a pessoa mais incrível que eu já conheci. Realmente, de verdade, tem até um post no meu blog que fala dele, que se chama 1009 é o melhor número, alguma coisa assim. Depois quem se interessar pode dar uma olhada. Né? Mas então eu cresci de um jeito um pouco diferente, eu acho, né? E aí eu sou formada em administração de empresas. Com essa minha curiosidade de viajar, eu acabei caindo na hotelaria. Eu também, aos 19 anos, me formei como Master Practitioner em Programação Neurolinguística. Então foi um grande presente que eu ganhei na vida, porque o irmão caçula do meu pai trouxe a PNL para o Brasil. Então eu tive a oportunidade de fazer o Practitioner e o Master Practitioner muito cedo, e eu daí fui pra vida sem nem perceber. Ninguém tava falando de PNL. A PNL era muito nova ainda, né? E isso depois, mais tarde, eu fui descobrir o quanto me ajudou, porque daí já saí usando sem nem perceber. Já tava embutido. Veio de backup. E muito interessante, assim, mais pra frente, depois na carreira, eu percebi o valor disso, e hoje muito do que eu faço leva isso sempre na base, porque tá dentro de mim, né, desde a cidade. E aí foi isso, no início da minha carreira eu trabalhei com qualidade de treinamento, nas primeiras empresas que eu trabalhei, indústria química, e depois numa metalúrgica de panelas, e aí eu fui trabalhar com treinamentos corporativos no meu 3º emprego, e depois eu resolvi virar nômade. Então eu fui para a Suíça, fui fazer uma pós em hotelaria, saí para passar 1 ano fora, acabei ficando 8 anos fora. Então da Suíça eu fui para o Havaí. Pertinho. Que legal! Fiquei 1 ano e meio no Havaí, trabalhando ali com o Four Seasons. Aí depois de lá eu vim para Vancouver, onde eu continuei com o Four Seasons de 2000 a 2005, minha grande escola. E aí eu voltei para o Brasil por 12 anos, né? E depois retornei aqui para Vancouver em 2016, na minha segunda vida, né? Então eu trabalhei em várias cidades do Brasil, aqui no Canadá, Havaí, Suíça, Uruguai, abri hotéis, fiz um monte de coisa. O cargo mais alto que eu ocupei na hotelaria foi diretora corporativa de qualidade, treinamento e implantações para o Grupo Fasano. Eu também era gerente geral do Fasano na Fazenda Boa Vista. Então eu treinei muita gente, eu desenvolvi muita gente, eu precisei desenvolver equipes e contratar e reter e desenvolver centenas de pessoas para cada um desses hotéis que eu abri. Então foi muito interessante. Uhum. Então, desculpa. Eu tinha a impressão de que você tinha tido mais mudança, mas agora te ouvindo, pra mim é muito linear até. Mais do que eu imaginava, assim. Tem uma linha comum que é do desenvolvimento humano, né? Mas eu comecei bem nessa área de treinamento, porque eu tinha cursado administração. Então, minha primeira virada foi quando eu saí do Brasil, que eu fui fazer hotelaria. Eu mudei completamente de área, né? E aí, no final da minha carreira da hotelaria, eu já tinha conhecido meu marido, casei, etc.
eu tava com uma vida muito maluca. Quem trabalha na hotelaria sabe que a gente tem só trabalho, não tem muita vida, né? Tem que ser muito apaixonado, e eu era. E aí eu resolvi realmente focar na minha grande paixão, que é desenvolvimento humano. Então eu saí do Grupo Fasano e abri a Mandarina, que é a minha empresa de consultoria, treinamento, coaching, facilitação. Trabalho com desenvolvimento humano de individual, em grupos, organizacional e etc, né? Então venho fazendo isso pelos últimos 8 anos. Legal. Então foram algumas reinvenções aí que eu fiz na carreira, né? Mas muito sempre legal. Usando muito as mesmas habilidades, isso é muito bom. A gente vai se descobrindo, né, ao longo do tempo. E aí estudei um monte, né? Nessa última virada eu refiz todos os cursos de programação neurolinguística, estudei um monte de formação de coaching, pelo ICI, pelo ICF, pela Sociedade Brasileira de PNL, pela Confederação Americana de NLP, sei lá, eu já fiz tanta coisa. E eu sou super curiosa, então eu vivo estudando. Matrix Works, Mindfulness, são os Vedas, Greg Braden, um pouco de tudo, assim. Eu já fiz muitos cursos e sempre que dá uma brecha eu faço mais um, né? E é isso, fico me reinventando mesmo na mesma profissão. Aprendiz eterna. Adoro. Sim, eu amo também. Então, pra quem tá ouvindo e não conhece a Mandarina, apresenta aí a Mandarina pra todo mundo. A Mandarina surgiu a partir desse lugar que hoje se fala muito, né? E na época não se falava tanto, que é o ser humano no centro. Isso é óbvio na hotelaria, porque quando você está lidando com pessoas, servindo pessoas, pessoas se relacionando com pessoas, lidar com o componente humano o tempo todo, né? A pessoa que está servindo, que tem que estar sempre preparada para o que der e vier, independente do que está acontecendo ali na vida dela, né? Uhum. E o cliente, que quando ele chega, a gente às vezes não sabe nada sobre ele, a gente precisa rapidamente aprender muito sobre ele para poder realmente surpreendê-lo positivamente a todo momento. Então a gente mergulha muito no comportamento humano. E aí a pretensão da Mandarina, quando a gente abriu, foi realmente ajudar as empresas de todos os ramos a fazerem esse trabalho maravilhoso de fidelização do seu cliente, que a hotelaria de alto padrão consegue fazer, né? Então começou assim, esse é o nosso core business, que é o que a gente chama hoje em dia de Customer Experience, né? Uhum. Mas esse trabalho, eu digo que a transformação só acontece através das pessoas, né? Então, para que a gente consiga que a empresa atinja isso, a gente precisa fazer a transformação da atitude interna de cada indivíduo que está ali. Cada colaborador. Né? Então isso se desdobra em muito treinamento comportamental, em coaching individual, em coaching de equipes, em todo um trabalho que a gente faz para que um monte de pessoas se tornem realmente um grupo com um propósito comum, com uma visão comum alinhada à visão da empresa, né? Então a gente trabalha com indivíduos, business to customer, então coaching, treinamentos 1-a-1. A gente trabalha com grupos de todas as naturezas, não precisa ser uma empresa. E a gente trabalha também com empresas. Legal, então tem B2B, tem B2C, tem pra todo mundo. Tem pra todo mundo. E no B2B vocês focam em alguma indústria específica ou... O nosso desejo era realmente pulverizar essa forma de se relacionar aí que tem da hotelaria para todos os segmentos, então, e a gente conseguiu. Então a gente tem escritório de advocacia, a gente tem escolas, a gente tem indústria metalúrgica pesada que fabrica fábricas de carros, a gente tem feiras, tem shoppings, tudo que é segmento. Tipo de cliente. E temos, lógico, hotéis, bistrôs, isso é uma ponte mais natural. Temos também, mas a gente conseguiu atingir essa pretensão de pulverizar isso por vários segmentos. Maravilha. E então, assim, você está traduzindo mais ou menos, é como se fosse um team building com coaching. É isso? Depende do que o cliente precisa, Laila. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega para conversar com o cliente, já antes da proposta, é entender onde o cliente está e onde ele quer chegar. E aí, a 4 mãos, a gente vai propor até chegar na proposta ideal para ele, né?
E aí, a 4 mãos, a gente vai trabalhar essas soluções. Então, eu brinco que é uma colcha de retalhos. Às vezes, você coloca ali um módulo de um treinamento que já tem no nosso portfólio, a gente sempre customiza para a empresa, junta aquilo com um coaching, junta aquilo com um trabalho de grupo, uma facilitação, extrair a informação de um grupo. Então, depende muito do que o cliente precisa, né? E a gente monta cada colcha de retalhos para cada extremamente customizado que aparece. E normalmente eles te procuram falando o quê? Do tipo, tô sentindo falta de... Olha, Fran, tem um pouquinho de tudo. Muitas vezes as pessoas nos procuram porque elas estão com um problema elas gostariam de reinventar a área de atendimento delas. A gente é muito visto por esses olhos, né? Então a pessoa chama e fala: a gente quer melhorar o nosso atendimento, a gente quer fidelizar o nosso cliente. E uma vez que a gente entra para fazer esse trabalho, aí muitas vezes esse cliente vai retornar com outras demandas, porque a hora que eles entendem o nosso alcance, aí vem para treinar liderança, abre as portas. Né? Mas a pessoa entende o quanto mais poderia ser melhor, né? Exato. Porque aí consegue entender a abrangência, né? Porque é um pouco, às vezes é difícil de explicar mesmo, né? Ou às vezes tá tendo problema de relacionamento na equipe, nos chama, ou tá tendo algum problema de liderança e nos chama. Então, mais ou menos, são essas as questões. Legal. Sim. E vocês têm clientes aqui no Canadá ou no Brasil? Ou os dois? Nós temos a grande maioria dos nossos clientes está no Brasil, né? Porque a Mandarina no Brasil existe há 8 anos. A gente acabou de comemorar os nossos 8 anos. E aqui no Canadá, eu comecei muito fortemente com o coaching, né, de vida, com o coaching executivo, de carreira, coaching com PNL. Eu faço vários tipos de coaching. E esse é um trabalho sem fronteiras, porque dá para fazer remotamente. Então, eu atendo clientes do mundo todo, né? E aqui, o meu trabalho corporativo começou com empresas brasileiras. Então, os meus clientes corporativos que eu tenho aqui são empresas brasileiras, onde eu já fiz, sim, alguns trabalhos de treinamento e de consultoria. Entendi. Então, você ainda tá muito ligada no Brasil, né? Mas tudo remoto. Viva a tecnologia. Faço muitas coisas remotas, A Mandarina é uma empresa que nunca teve escritório, né? A gente já nasceu dessa maneira, Olha só, nós gente, sempre total o tema de 2020. Sempre nos orgulhamos disso. E agora é engraçado ver o mundo passando por essa transformação. E você, tô aí nessa já há 8 anos, gente, tá tudo certo, vocês vão sobreviver. Todo mundo se adapta, né? Sim, tem muitas maravilhas de trabalhar dessa forma. Com certeza. Eu tô adorando, gente, não ter que me estressar com trânsito. É tanta energia que vai, né, nesse commute, que a gente chama. Sim, e a gente só percebe quando para, né? E essa energia e esse tempo podem ser empregados de outras maneiras também, né? Claro que o contato físico e pessoal faz falta, sem dúvida alguma. Mas o de qualidade, né? Porque também você ir só pro escritório e ficar ali sem muita presença real não resolve em nada, né? Exatamente. E se você não estiver realmente presente, né, Fernanda? Você falou tudo. Aí não adianta estar de corpo presente só, né? Só pra cumprir hora não vale a pena, ninguém ganha. Exatamente. E Cris, você comentou que você começou na administração, você sempre, né, você descobriu esse seu lado comunicativo na sua, né, infância e adolescência. E quando te perguntavam, quando você era pequena, o que você quer ser quando crescer? O que a Cris dizia? Gente, era a pergunta de $1 milhão pra mim, porque, assim, eu já quis ser médica, eu já quis ser veterinária, eu já quis ser engenheira. Eu tinha uma curiosidade muito grande pela forma como as coisas funcionam. Então, tudo que era ligado à ciência era uma paixão pra mim. E aí, era tanta coisa que eu queria ser
Laila, era tanta coisa que eu queria ser, que sabe o que eu acabei fazendo? Administração, porque eu falei, gente, todo negócio precisa ter administração. Vou fazer administração. E vai ver um pouquinho de tudo, tá ótimo. Depois eu escolho o que eu vou administrar, pra que ramo eu vou, né? Existia uma piadinha lá na UNB, não sei se isso era o caso, na UNB, a universidade que eu fui, que eu fiz em Brasília, e tinha uma piadinha que era assim, quem não sabe o que fazer, vai fazer administração. Era aplicável pra você também? Eu era apaixonada por tanta coisa. Gente, era tanta coisa que eu queria fazer. Eu falei, não, eu vou fazer administração, depois eu vejo onde que eu vou trabalhar. E foi ótimo, foi muito bom ter feito. Foi excelente pra você. Exatamente. Acho que também a gente escolhe muito novo. Né? Muito. Então, assim, é uma grande sorte quem escolhe e se apaixona por aquilo para sempre. E acerta. É um privilégio de poucos, né? Então eu acho que a gente não pode ter medo de mudar, a gente não pode ter medo de se reinventar. Acho que a vida é isso, a vida é de momentos, né? E para ser feliz a gente tem que fazer isso quantas vezes for necessário, né? Com certeza, sem medo, né? E o que você falou é muito verdade. Eu também admirava muito essas pessoas, assim, que sabiam o que queriam ser. E tinham acertado. Eu ficava, nossa, gente, mas como você conseguiu? Tipo, parabéns. Mas aproveitando que é a Cris, vamos aproveitar que é a Cris e perguntar qual assim, né, porcentagem, feeling, ex-clientes, experiências de vida, qual que é o seu guess do volume das pessoas sortudas que a gente considera uma maioria? Que já sabe desde o início? Nossa, eu nunca, te falar a verdade, nunca procurei pesquisas sobre isso e nem nada, mas se eu fosse te falar por observação mesmo, eu diria que uns 15%. De fato, Qual sabia. É o seu guess? Eu acho que é por aí, e desses 15 tem uns 5 que acha, mas não tem certeza, sabe? Porque tem muito disso, da pessoa assim, olha, eu gosto muito do que eu faço, mas eu também gostaria de fazer outro, ou então, eu, por exemplo, no meu caso, foi uma mudança radical de engenharia para business, né, para administração, e agora hoje carreira, né? Career Advisor. E nesse caso, a mudança ela é muito óbvia, então eu posso dizer. Agora, se você me perguntasse quando eu era criança, eu falava, eu quero ser psicóloga, eu quero ser advogada, eu cada hora queria uma coisa. E hoje, né, que já passou todo esse tempo e eu tenho a possibilidade de olhar para trás e olhar o que os meus pais contam também, a única coisa que tem em comum é a comunicação, que é uma das minhas maiores habilidades aí, né? Sim, isso você é um talento natural seu. Exato. Agora, se a gente procura mesmo, a gente encontra, né? Porque, enfim, no fim das contas, essa curiosidade de saber como as coisas funcionam, que é uma coisa muito presente na engenharia, né? É óbvio que o ser humano não funciona de uma maneira tão cartesiana. Aliás, não é nada linear, mas existe um ponto ali investigativo, né? E de você entender como é que você vai buscar a engenharia ali dentro para obter aquele resultado maravilhoso para a pessoa ou com a pessoa, né? Pois é. Seria a melhor maneira de dizer. Então, existem similaridades às vezes que não são tão óbvias, né? E essa que é a graça de trabalhar com o ser humano. Entender os porquês, né? Entrar até o nível que precisar para aquilo passar a fazer sentido e não se limitar ao porquê sim, o porquê não. Sim. E às vezes não faz sentido, né? E tudo bem também. Tudo bem. Obrigada. Como dizem aqui no Canadá, whatever makes you happy. O que quer que te faça feliz, né? Então, se te fizer feliz, já fez sentido, né? E ainda dentro dessa parte de skills e tal, e de habilidades que a gente tem algumas, assim, conta aí pra gente algumas, 1, 2, 3, o que você achar que completa, que tiveram sempre presentes na sua vida. Você já falou a questão de mudança, adaptação nas entrelinhas do ser nômade, mas da curiosidade de entender o porquê das coisas, mas o que mais? O que mais de habilidade você tem, que você vê que você trouxe durante toda a sua carreira? Ai,
que difícil. Assim, eu acho que ao longo do tempo eu tive que desenvolver uma administração do tempo impecável para conseguir fazer tudo que eu queria. Mas eu acho que uma coisa que eu tenho que me ajuda muito é uma perseverança, assim, eu acho que é uma coisa que é minha, assim, tem gente que fala porque eu sou taurina no zodíaco, que os taurinos são muito perseverantes, né? Então é uma perseverança quando eu acredito numa coisa, quando eu acredito numa ideia, quando eu acredito num sonho, quando eu acredito que pode ser melhor, que pode ser feito diferente, eu vou atrás, né? E a perseverança, ela é diferente da teimosia, porque teimosia é você ficar tentando da mesma maneira. E perseverança é você tentar de várias maneiras até você conseguir superar os obstáculos que precisa para colocar aquilo no mundo, né? Então eu acho que a perseverança é algo que me ajudou muito em tudo que eu faço, assim. Eu gostei desse ponto. Eu vou usar com os meus pais, que eles falam que eu sou teimosa, agora eu vou falar teimosa não. Sou perseverante. Perseverante. E Cris, essa questão da perseverança, será que veio também da PNL? Que aí acho que inclusive é um bom gancho pra gente apresentar a PNL pra quem não conhece. Será que a PNL te dava essa ferramentazinha aí pra focar no resultado e continuar quando tava difícil? Laila, acho que isso é um ponto muito bacana, porque a programação neurolinguística, ela tem alguns pressupostos básicos. Um deles, que eu gosto muito, é que a gente tem todos os recursos que a gente precisa dentro da gente para fazer o que a gente quiser na vida, né? Basta a gente saber acessá-los. Então a programação neurolinguística tem várias técnicas para ajudar a gente a acessar esses recursos. Outro pressuposto básico que tem a ver com isso que você está falando é que eles falam que se uma pessoa pode, todos podem. Ou seja, se alguém conseguiu fazer uma coisa, qualquer pessoa que empregar o nível necessário e adequado de esforço e preparo vai conseguir fazer aquilo, né? A menos que você tenha uma real limitação, vamos dizer, física ou cognitiva, lógico. Tudo guardado às devidas proporções, né? E a terceira coisa que se diz é que quanto mais opções você tem, mais sucesso você vai ter, né? Então, você aprende na programação neurolinguística, quando você está perante um obstáculo, um desafio qualquer, a gerar várias opções de como você poderia superar aquilo, né? Então, o desenvolvimento da flexibilidade e da criatividade neste sentido de geração de soluções e caminhos realmente ajuda bastante a gente a ser mais perseverante do que teimoso. Sim. Porque a gente fica com mais opções. Né? Você fica com mais opções à disposição e aí você tem mais chances de superar aqueles obstáculos. Então, com certeza, a programação neurolinguística que eu ganhei esse presente tão cedo na vida, eu sou tão grata por isso, com certeza me ajudou, sem dúvida alguma. Lindo. E você também comentou essa coisa da curiosidade e do desenvolvimento humano, né? Que eu acho que é uma skill que sempre esteve presente aí em todas as suas áreas de atuação, né? Tem algumas coisas assim, como essa curiosidade de querer entender como as coisas funcionam. Então eu abria e desmontava coisas e remontava e consertava. Eu sempre coisa de engenheiro, essa coisa de querer ver como funciona, será que dá para consertar? Então, desde criança eu fazia isso. Eu acho que isso é muito legal, porque isso ajuda a gente a desconstruir, a reconstruir. Literalmente, né? E é isso, e esse desejo de achar a solução, né? De achar como é que a gente faz para melhorar alguma coisa, né? É o foco na solução, né? E não no problema. Foco bem na solução, sempre na solução. O problema a gente só olha para entender o ponto de partida. E aí a gente passa o resto do tempo todo brincando de solucionar, que é a parte mais gostosa. E de questionar. Né? Então, e de questionar o problema, porque às vezes a gente ouve um problema
E aquele não é de fato o problema. Eu escutei isso um pouco você falando quando chega o cliente. É como se o primeiro ponto é o customer service. E aí, de repente, não é o customer service. É, sei lá, leadership, ou comunicação, ou falta de propósito alinhado. Então, na verdade, o que parece o problema, nem sempre é o problema, né? Então, é só um sintominha, né? Exato. Isso. Perfeito esse paralelo. É o sintoma, e o que a gente precisa entender é onde que está a raiz, né, daquilo, para que a gente consiga plantar as melhores soluções. E isso é fascinante. A gente, com bastante abertura, sem julgar muito, sabe? Tem que ter abertura, entender como é que aquilo funciona naquela realidade, naquele sistema, seja o sistema um indivíduo, um grupo, uma organização, como que aquilo funciona naquele sistema específico, porque cada sistema funciona de um jeito, o que é para você não é para mim, o que é para uma empresa não é para outra, né? Então, eu lembro quando eu comecei com o segundo escritório de advogados, eu fiz o primeiro escritório de advogados, daí eles me indicaram no grupo de RHs e eu comecei a fazer vários. Eles falaram assim, não vai fazer igual você fez aqui. Eu falo, gente, nem é possível fazer igual, porque não faz sentido fazer igual. Não ia dar jogo, né? Não dá jogo, porque você tem que levar em consideração o DNA daquela empresa, o DNA daquele ser humano, comportamento, temperamento. Empresas são organismos vivos, são grupos de pessoas. Tem fases da vida, né? E mudou uma das coisas que mais me incomoda. Desculpa, Fê. E mudou uma peça, mudou a organização. Então, mesmo se fosse a mesma empresa, se você fizesse outra vez, se tivesse uma pessoa diferente, já seria diferente. Já é diferente, exatamente. Outro contexto muda tudo, né? Muda tudo. Lindo. E acho que assim, você comentou que acho que assim, como você lida com B2B, B2C, cada dia seu é bem diferente do outro. Mas existe um dia típico na vida de uma life coach? Não existe um dia típico para mim. Eu procuro exercer muita flexibilidade, né? Enfim, os meus clientes muitas vezes ocupam posições bem sênior mesmo e eles têm as demandas das agendas deles. Então, sempre que eu posso acomodar, eu acomodo, né? E é muito jogo de cintura, é uma administração muito grande das prioridades, das agendas, né? Pra gente conseguir encaixar tudo. Mas uma das razões pelas quais eu consegui fazer mais coaching aqui no Canadá é porque eu estava com menos consultoria ali presencial. Então eu entreguei esses projetos todos para minha equipe no Brasil, que atende nossos clientes maravilhosamente. E isso me abriu flexibilidade na agenda para eu poder fazer isso que eu tanto amo, que é o coaching, né? Mas assim, já aconteceu de eu ter dias que eu tenho uma sessão atrás da outra e assim, o dia voa, porque como a gente falou, cada uma é uma e é tão gostoso, né? E aí você vai, se prepara para uma, entra, faz aquela sessão, mergulha profundamente naquilo, depois você precisa dar um reset. Então eu gosto de ter um intervalo entre sessões de pelo menos 15 minutos, às vezes meia hora, então eu agendo horários quebrados, para poder dar um reset, fazer todas as anotações que eu quero, entrar no outro. Às vezes dá, às vezes não dá. E também quando não dá, você respira ali, faz os seus exercícios de mindfulness, de respiração, vira a página completamente. Na hora que você se encontra com aquele próximo cliente, é como se você nem tivesse acabado de fazer outra, porque você mergulhou em outro mundo. E é uma delícia. Quando a gente ama o que a gente faz também, às vezes eu pensava assim, gente, eu faço terapia, né? Assim, eu como cliente, pensava, gente, como é que a minha terapeuta faz quando ela não tá bem, né? Nesse trabalho 1 a 1, você tem que se dedicar. E aí, como coach, eu já tive meus dias também que eu acordo e não tô legal, mas é impressionante como na hora que você senta ali, que aquele cliente chega, se você ama o que você faz, você esquece de tudo, você tá totalmente presente ali. E depois da sessão, você tá tão energizada, que acabou. E pra mim sempre foi assim, porque eu amo o que eu faço, sou apaixonada. Quando eu ia pro hotel, eu ficava focada ali, com o coaching eu fico focada ali, na sala de aula eu fico focada ali, na consultoria eu fico. Então acho que por isso que fazer coisas que a gente ama fazer é tão importante. Porque é o que te leva... O trabalho vira a sua cura, né? Exato, e o trabalho cura porque você está produzindo, ainda mais quando você está facilitando e você vê o impacto disso em outros sistemas, em outras pessoas. Isso é muito gostoso, é alimento para a alma mesmo,
né? Então, é estar no estado de flow, que tanto se fala, né? Sim. Então, quando você tá lá, é tão gostoso que você tá fluindo e pronto, tudo bem. Do que o pessoal fala até com a questão da academia, eu acho. Você às vezes não tá num momento bom, mas você dá aquela forçadinha e de repente, pam, realmente tá... Superar aquela inércia, né? E aí você chega... E você comentou que você gosta de ter esses 15 minutinhos entre uma sessão e outra. Você tem um ritual de mindfulness pra se preparar para a próxima sessão que você queira compartilhar? Olha, eu há 6 anos comecei a meditar todos os dias religiosamente. Não religiosamente no sentido da palavra, mas isso quer dizer que eu faço consistentemente. Todos os dias mesmo, raramente pulo um. E se eu soubesse quais são os impactos disso sobre a vida, eu teria começado no berçário, entendeu? Então, dica 1 da Cris, medite. Medite é muito bom, ajuda muito, a gente sente a diferença no dia que a gente deixa de meditar, né? Então, quando às vezes eu tô precisando zerar alguma coisa, ou tive uma sessão muito intensa, eu simplesmente coloco um timer de 2 minutos, 3, 5, quantos eu tiver, às vezes são só 2. Fecho os olhos e respiro fundo, e presto atenção na minha respiração. Por 2 minutos que seja. Eu convido todo mundo a fazer esse experimento, para vocês verem o impacto que isso tem sobre a gente. Então esse é um dos meus pequenos rituais. Eu faço antes de entrar na sala de aula, eu faço antes de dar uma palestra e às vezes eu faço antes da sessão de coaching também. Legal. E 2 minutinhos sem nada guiado, só respiração. Só respiração. E sem ficar se preocupando se você pensar em alguma coisa. Tudo bem, se você pensou, você fala, nossa, pensei. Eu vou voltar a prestar atenção na minha respiração. E aí você presta atenção na respiração. E se você pensar, você acolhe aquele pensamento e volta. Tem pessoas que gostam de prestar atenção, por exemplo, se tem alguma tensão no corpo. Tem pessoas que gostam de ficar focando a atenção nos sons que tem no lugar, ou na pressão que o seu corpo está exercendo sobre a cadeira. Não importa, é prestar atenção no mínimo possível de coisas, porque isso ajuda com que você se centre e silencie um pouco a sua mente. Amei essa dica. E assim, é muito difícil, porque você de repente já deve estar ninja, porque pra mim... Não, ela é total ninja. Tá, deu 10 segundos, eu já fui na lua, voltei, aí eu fiquei viajando em como foi com Elon Musk que criou o primeiro PayPal dele. Aí deu mais 3 segundos, eu já fui direto pro foguete, entendeu? Tipo assim, aí eu lembro que foguete é NASA, que eu tive no Texas, e que o Texas é lindo, e que o Texas é perto do Canadá, e aí eu voltei pra mim e falei, eita, é mesmo meu próximo cliente. A meditação chama Volta ao Mundo em 80 segundos. Não, e aí depois, no meu caso, sou eu me julgando, porque pensei em tudo, menos na minha respiração. Então, bom saber que eu posso focar nos sons, que eu posso focar em outras coisas, né? O que funciona pra você. Eu amo. Gente, mas meditação é músculo. Quanto mais a gente pratica, melhor. E funciona mais ou menos assim. Tem dias que não vai. Tudo bem, mas você senta ali e você fica. Daí você pensou de novo. Ou você tá criativa, às vezes você tá muito criativa. Fica vindo ideia, tudo bem. Só assim, tudo bem, ai que bom, tá vindo ideia. Mas será que a gente consegue prestar atenção na respiração e a ideia vir depois? Consegue pausar aí, aí às vezes dá, às vezes não dá, né? Então meditação é músculo. E às vezes pode ser que você precise começar com 1 minuto. Mas faça 1 minuto todos os dias. Aí seu sistema vai falar, nossa, já passou 1 minuto? Aí você põe 2. E vai aos pouquinhos. Por Adorei. quanto tempo precisar, nem que seja por 1 mês. 2 minutos, até o teu sistema pedir mais. Aí você põe 3. Isso é muito e você legal, vai subindo. porque né, assim, eu acho que a minha meta da pandemia, né, desse novo momento, é eu absorver no subconsciente que na vida não tem certo e errado.
Porque pra mim, eu não sei se a engenharia enfatizou isso dentro de mim ou não, mas pra mim... Com certeza. Um ou outro. Não tem, tipo assim, um meio termo. 50 tons de cinza? Não, mano. Ou é preto ou é branco. E 50 tons de cinza? Cinza não. Cinza é um meio perfeito entre um e outro. Adoro. E aí esse negócio de meditar me traz isso do tipo, tá, pensei e errei. Volta de novo, começa de novo. Pensei e errei de novo. Volta de novo. Então, na programação neurolinguística, a gente fala que não existem erros, apenas feedback. Olha só. Post-it. Anota isso aí, dica 2. E olha, feedback é bem de engenheiro, né? Porque assim, você tinha uma matéria-prima ali, saiu ali aquele resultado. Aí você olha, tá do jeito que eu quero? Sim ou não? Tá do jeito que eu quero? Sim ou não? Não tá ainda? Isso é feedback pra mim. Eu alimento o sistema de novo e eu vou tentar de outro jeito. E aí que vem aquelas opções. Então não existem falhas, apenas feedback. E a gente vai percebendo, puxa, não sei exatamente como eu queria. Então como que eu posso fazer isso diferente? Como que eu posso tentar um outro approach? Né? O que não foi bom? Foi a forma como eu disse? Foi o tom? Ou foi o processo? Faltou um recurso? O que foi? Né? E aí a gente vai aprimorando as coisas. E esse negócio de melhor e pior também, quando a gente fala de metamodelo de linguagem na PNL, né, é super bacana, porque quando a gente fala assim, melhor, a gente pergunta, melhor comparado a quê? Ou certo para quem? Errado para quem? E olha, Vancouver é um lugar lindo para aprender isso, porque o multiculturalismo aqui é muito presente. Ensina pra gente que certo é super relativo. Então, por exemplo, aqui no meu bairro tem um caminhão de lixo que ele buzina umas 10, 15 vezes toda vez que ele tá dando ré, né? E eu não sei se vocês já viajaram pra Índia. Vocês já foram pra Índia? Nunca. Eu fico me perguntando se ele vem da Índia, se ele é recém-chegado, porque na Índia as pessoas dirigem buzinando sem parar. Por quê? O ato de buzinar é avisar o outro que ele está vindo. Porque você tem um trânsito que vai carro, tem carro, no meio tem tuk-tuk, que é aquele de motor, no meio tem rickshaw, que é aquele de bicicletinha, e todo mundo vai costurando aquele negócio na mão inglesa, e tem pedestre por todo lado. Nossa, gente, eu então, conforme eles vão costurando, eles vão assim, bi. Não, mas se tá todo mundo buzinando, como é que você sabe se a pessoa tá aqui, tá ali ou tá do outro lado? Porque podia ser qualquer um. Cara, eu vou te falar. Que loucura, mano. Antes de eu ir pra Índia, uma amiga minha me falou o seguinte: Cris, você vai entender que aquele caos é um tipo de ordem. E foi a melhor coisa que me falaram antes de eu chegar ali na Índia, porque eu comecei a olhar aquilo e realmente é caótico, porque é muita gente e tudo acontece na rua. Mas eles se entendem. Mas aquilo tudo bem, ninguém bate o carro, ninguém atropela ninguém, é impressionante como dá certo. Aquilo que pra gente parece um caos é a ordem deles. E tá tudo bem, né? E tudo bem. Certo e errado pra quem? Muito bom. Porque essa coisa, né, do meu é o certo, é muito europeu isso, né? É muito do colonizador, de impor, de isso agora que é a nova regra, né? Então acho que a gente tem que realmente dar um passo para trás e relativizar, né? Porque o caos pra gente pode ser a ordem do outro, né? Exato. E quando a gente consegue entender a ordem do outro, a gente consegue realmente apreciar a diversidade do pensar, a gente enriquece o nosso pensar, a gente enriquece a nossa percepção, a gente enriquece a quantidade de opções que a gente tem para estabelecer uma ordem ou para estabelecer uma direção, né? Com certeza. Achei bonito. Já anotei. Tô filósofa, vocês estão despertando a filósofa em mim, hein? Muito filósofa, gente. Eu adoro, porque eu cada dia que passa eu tento aprender um negócio novo. Então aqui, ó, já bati minha meta do dia.
Palmas pra você, Fê, a eterna aprendiz, porque isso é o grande ouro da vida, né? A gente ficar escarafunchando, achando o que tem pra aprender ali, né? Pois é. E aí, assim, que você contou pra gente um pouquinho da Índia, um pouquinho das suas experiências morando fora do país e não sei o quê. Mas, num geral, não necessariamente de carreira, mas da sua vida. Tem alguma experiência que você fez que te superou, que você teve que se superar, que foi um desafio? Ai, tantas! Nossa! Uma que você aprendeu pra caramba, assim. Aquela chapuletada na cara, assim, sabe? Que a vida dá. Nossa, tantas. Não sei nem por onde começar, porque eu acho que a vida é formada de desafios e às vezes a gente reclama ali quando a gente tá em sofrimento, mas se a gente parar pra pensar, os lugares onde a gente mais cresce é onde a gente tá sendo desafiado, né? Onde a gente realmente descobre, desenvolve aqueles recursos e tal. E evolui. Eu acho, e evolui, né? Então, assim, eu não sei, eu tive um ano na minha vida que foi muito duro, porque eu perdi meu pai em fevereiro. Depois, em abril, a minha mãe se acidentou, ela foi atropelada por uma motocicleta e ela ficou meses sem poder encostar o pé no chão, então não podia ficar sozinha, foi um grande desafio. Ela tinha acabado de vender o apartamento dela, tinha comprado outro, a gente estava reformando, teve mudança tudo enquanto isso. Isso foi em abril. Aí em junho o meu irmão faleceu, esse que tinha paralisia cerebral. Então isso tudo aconteceu em 4 meses. E daí também a gente se casou nesse mesmo ano. Não muito tempo intenso. Depois disso. Exato. E eu abri 2 hotéis. Menina, como é que você fez isso? A famosa roller coaster de emoções, né? Assim, vamos lá. A Cris é o Rambo. Próximo tópico. Então eu acho que, assim, olhando, até quando eu conto, eu penso assim, gente, como que eu consegui, né, fazer isso? E eu acho que é isso, foi um grande desafio, né? Eu fui desafiada em todos os âmbitos mesmo da vida, né? De perder meus grandes referenciais, de perder 2 grandes amores, né? Assim, ficar um pouco, né, nesse sentido, entre aspas, desamparada e ter que realmente pisar e estreitar a minha espinha na vida adulta, né, e cuidar daquilo. Graças a Deus que eu tive o apoio da minha irmã também, que fomos juntas e ela foi maravilhosa. Mas eu acho que a gente descobre que a gente tem muito mais força do que parece, e que quando as situações se apresentam na vida, a gente dá um jeito, né? A gente dá um jeito, né? Então, não existe um desafio maior do que a gente pode superar, né? E nessa hora a gente precisa poder se abrir e saber pedir ajuda, reconhecer nossos limites, saber receber ajuda. E é isso, né? E seguir em frente, entendendo que você não vai entregar as coisas exatamente do jeito que você entregaria em circunstâncias normais de temperatura e pressão. Sim. Mas que você precisa entregar, sim, as coisas bem, né? Da maneira necessária. E nessa hora, a cooperação, como sempre, é o que salva. A colaboração é o que salva. É você ter formado laços fortes na sua vida, é você ter cultivado as suas relações, é você ter estendido a mão, porque nessa hora você também se surpreende e é lindo de ver o apoio que você recebe. De algumas pessoas de maneira mais silenciosa, de outras pessoas de maneira mais presente, né? Mas de um abraço até uma ajuda prática de arrumar a casa da sua mãe junto com você por uma semana e tirar férias para fazer isso. É lindo. Todas as ajudas são bem-vindas nessa hora. Eu acho que a gente precisa aprender para mim foi um grande aprendizado. Porque normalmente eu que ajudo. Eu adoro ajudar os outros, entendeu? Então, na hora que eu me vi desse jeito, eu falei, gente do céu, agora eu vou ter que aprender. Né? Eu vou ter que aprender de uma vez por todas a ser ajudada, né? Pois é. E foi muito bacana isso.
E é uma experiência que você conseguiu levar pra frente? Ou isso é um tema que ainda é difícil pra você, assim, aceitar? Eu consegui levar pra frente. Eu raramente... É muito difícil eu pedir. Solicitar, assim, né? Eu não peço porque eu sempre acho que vai dar. Eu acho que esse negócio de eu ter nascido numa casa onde tinha uma criança que requeria uma atenção muito grande da minha mãe, eu falava, gente, nem vou pedir pra me ajudar. Então, uma das coisas que eu mais falava, né? Quando eu era criança, eu falava, eu sei sozinha. Então, eu cresci independente. Isso, imagina, eu só fui perceber depois, de adulta, né? E eu sempre fui muito independente, então sempre acho que dá, que vai dar, nada parece um grande problema, como eu já falei. Mas tem horas que a gente tem que reconhecer que a gente tá batendo no nosso limite. E aí sim, quando eu tô batendo no meu limite, eu peço ajuda. Aí eu peço sim. Legal. É um desafio, né? Mas é gostoso também. E as pessoas amam, né, ajudar. Com certeza. E assim... Mais do que parece. A gente que gosta... Eu também sou uma pessoa que adora ajudar. E a gente sabe que a gente se sente bem ajudando. Mas pra mim, quando eu vou pedir ajuda, a outra pessoa não vai se sentir bem. Vai ser... Nossa, péssimo pra vida dela, coitada. Mas a gente tem que entender que por que não, né? Por que não pode ser bom pra ela também, como a gente se sente bem em ajudar? Então é complicado, mas é possível. E no fim, cada um ajuda dentro do seu limite também, que eu acho que é importante a gente reconhecer o nosso limite, do quanto nós temos para dar naquele momento, naquela circunstância, né? E quando você dá aquilo que você tem para dar, você dá de maneira prazerosa e isso cai bem para outra pessoa. Se você tentar dar mais do que você tem para dar naquele momento, seja porque você tá sem energia, sem cabeça, sem tempo, porque a gente tem que saber reconhecer esse limite. Não vai legal, vai torto. Então, eu acho que a gente também, é o que eu falei, não importa se a pessoa tá passando uma semana ali me ajudando ou se ela veio e só me deu um abraço, porque era aquilo que ela tinha para me dar. Mas se ela me deu de coração, aquilo vai me impactar tão profundamente que aquela ajuda vai chegar do tamanho certo. É o que é. E é o que veio, e é isso, a gente recebe de bom grado. Né? Entender que a gente pode não saber, mas às vezes é só o abraço que eu tenho, é só o abraço que você recebe, e é aquele abraço que te traz a energia para concretizar o que estava faltando. Exatamente. Vem na hora certa, vem do jeito certo. Cris, você comentou algumas coisas, e aí sou eu tentando, né, na minha cabeça aqui, dar uma resumida aqui, o que deixou a Cris assim tão propensa para o sucesso. E aí você comentou, né, que você sempre foi independente, que você aprendeu a ser independente muito cedo, você comentou que você sempre foi muito curiosa, você comentou que você sempre teve, né, esse interesse no desenvolvimento das pessoas, você também comentou, não assim, diretamente, mas deu a entender que você sempre teve uma fé grande, né, de que tudo ia dar certo, de que as coisas iam se encaixar, que você ia encontrar resposta, que você ia conseguir se virar. Você acha que são essas as coisas, esses fatores que atribuíram, que te ajudaram a ter sucesso, ou você acha que é outra coisa? Eu acho que isso ajuda muito, esse olhar para a solução, né? O foco na solução. E às vezes a gente tem que viver o problema, a gente tem que sofrer o problema. Quer dizer, eu tive ali esses lutos que eu tive que processar e eles se apresentaram para mim. Então, assim, você tem que... Não adianta se você... Eles se apresentam, tá pronto, entendeu? Ou não, que você nunca vai estar também, né? Vamos deixar isso claro. Então você vivencia isso, né? Você precisa viver o problema para poder chegar na solução. Mas eu acredito muito fortemente que esse acreditar que vai dar certo ajuda muito. Só que não adianta só acreditar, sabe? A gente precisa confiar que as coisas vão dar certo, mas a gente precisa agir. Porque se eu fico muito otimista quanto ao meu futuro, mas eu não tomo a ação no presente para chegar nesse futuro, eu não vou chegar. Eu vou ficar aquela pessoa sonhadora. Fica daydreaming, né? Mas não age. E pra mim, assim, não sei se você já pensou sobre isso, mas essa é um pouco a diferença entre aquela coisa do segredo versus a programação neurolinguística pra mim. É verdade. Sabe? Porque o segredo é muito... pensa que vai dar certo e o universo vai te dar. E a programação neurolinguística pensa que vai dar certo e usa isso pra te jogar pra frente, né? Pra superar a inércia, pra conseguir fazer.
Eu acho que o segredo foi muito metafórico, né? E algumas pessoas interpretaram de uma maneira muito literal. Como se você colar uma nota de $100 no teto de casa, você vai ficar milionária, né? Quer dizer, é apenas um lembrete do seu objetivo. É apenas um lembrete do seu objetivo, aquela nota. Aquilo tudo é muito metafórico. É lógico que existe toda a parte da física quântica, do campo de todas as possibilidades, né? Que é essa abertura de você deixar coisas diferentes fluírem a partir das circunstâncias da vida. E não falar, não, tem que ser por aqui, tem que ser... Não, deixa. Vamos ver o que flui. Vamos ver o que flui dessa conversa, o que flui dessa, né, dessa... Mas é você ter o objetivo em mente, né? Então é para isso que tem a nota de $100 colada no teto. Você olha e fala, é verdade. Então o que eu vou fazer hoje para dar mais um passo em direção àquilo ali que eu tô olhando, né? E a programação neurolinguística equipa muito a gente para bem formular os nossos objetivos, né? E quando a gente faz a boa formulação do objetivo, a gente também olha para aquilo que nos segura ou que nos trava no caminho de ir para esse objetivo. Porque às vezes a gente fala, gente, mas eu quero tanto, mas por que eu não consigo? Alguma coisa ali tem, e às vezes ela não tá tão na superfície da nossa consciência. É preciso procurar ali um pouquinho para baixo da superfície, futucar, mas na base do iceberg, né, e dar uma olhada, o que tem ali, né, que tá segurando a gente. Então, é a boa formulação, é você trabalhar com aquilo que tá te segurando para ver se quer mesmo. Às vezes tem algum ponto ali que é impeditivo e às vezes... E às vezes você falou também que é mesmo, né? Que tem muita coisa, eu acho, que a gente herda de sonhos e inspirações e valores que não são nossos, né? E só quando a gente para futucar e ver, eu não tô indo atrás porque no fundo eu não quero isso, né? Exato. Isso era o plano de outra pessoa aí pra minha vida e aceitei como meu, mas no fundo não é meu. Exatamente. Então, quando a gente faz o Master Practitioner, a gente trabalha com o nosso conjunto de crenças e valores, né? E as nossas crenças são formadas, em grande parte, entre os 0 e 3 anos de idade. Então, que consciência nós temos das crenças que estão se formando? A gente é uma esponja, a gente vai absorvendo aquilo ali. Então, é muito interessante, né? Lógico, do 0 ao 7 é uma época muito chave, infância, né? Da criança formar crenças sobre si própria, sobre a vida, sobre o outro. Então, é o momento da gente se relacionar com as crianças de uma maneira muito cautelosa e consciente disso, né? Mas é isso, às vezes não era seu e você achava que era, e, né? Enfim, às vezes a pessoa... Né? Às vezes a pessoa, sei lá, tem um plano, quer morar em outro país, mas por alguma razão nunca realiza aquilo, nunca realiza. E quando vai escarafunchar, descobre que vai ter uma perda tão grande se sair do país que adoraria morar fora do país, mas essa perda é impeditiva, eu não quero. E às vezes você identifica a perda, mas você fala assim, não, isso daqui dá para trabalhar, eu vou encontrar alternativas aqui, você transforma aquilo e aí vai. E de família também, né? A gente está partindo do princípio que a gente absorve coisas que a pessoa da qual a gente absorveu, família em geral, é consciente. E muitas vezes eles também não são conscientes. Então, tem a melhor das intenções por trás daquilo. Uma bola de neve, né? Mas não é consciente, você não se torna consciente. E aí a primeira geração que fala, parou, vamos olhar isso aqui, começa a ficar meio tonta, e aí as próximas talvez vão ter menos crenças que limitam, né? Não querendo trazer para crenças limitantes de uma maneira genérica, como hoje a gente escuta muito, né? Mas uma real crença que não representa uma verdade absoluta e que te limita a ser um você pleno, um você completo. Exato. E às vezes permeia por famílias inteiras e gerações. É bem isso que você falou. E de repente um dia alguém para e fala, gente, isso aqui não está sendo produtivo para nossa família, vamos dar uma olhada, né? Então é muito bonito assim a gente revisitar as nossas crenças e ampliar o olhar, né? A crença a gente não muda, a gente não apaga, a gente apenas amplia. A gente enxerga que é isso, é aquilo, é muito mais do que isso,
Tem muito mais ali nessa história do que apenas este ponto focal que eu tô olhando, né? Nós somos um conjunto de crenças e valores e muitas são inconscientes. É difícil mesmo, às vezes. É um desafio a gente identificar. Trazer pra consciência. E trabalhar. Mas é libertador quando a gente faz. Nossa, imagino. Tô meio chocada ainda com a ideia de que de 0 a 3, assim, elas se formaram. Tô processando isso aí. Laila é mãe de um mini homenzinho, que ele já tem uma personalidade incrível e tá com 1 ano e meio, né, Laila? Já fez 1 ano e meio hoje, então assim, eu tenho 1 ano e meio a mais pra botar as crenças certas na cabeça dele, tadinho. Muito Espero que, bacana. Não esteja limitando o bichinho demais. E aí, pensando nessa coisa de ser limitado, e a gente sabendo que sendo mulher, né, a gente já nasce com algumas limitações impostas pela sociedade ou pela família ou não, ou a questão de simplesmente ter sido sempre assim e ninguém nunca ter questionado. Teve algum momento na sua vida que você sentiu que o seu voo, o seu free fly tava amarrado, tava limitado por ser mulher? Olha, Fernanda, eu diria que eu tive um pouco de... Em primeiro lugar, eu tive um pouco de sorte, é o que eu ia falar, com relação a isso. Eu vivi pouco disso, mas eu cresci em uma família onde o meu pai tinha 3 irmãos, eram 4 homens. 4 homens fortes de personalidade, de pensar e... assim... uma matriarca com bastante força normalmente, vamos dizer, quando a gente fala dos arquétipos da alma masculina e feminina, segundo a antroposofia, ela tinha qualidades, um balanço muito bom entre as masculinas e as femininas também. Então eu cresci nesse ambiente muito de forças masculinas e fui aprendendo com isso, né? Fui sendo desafiada por essas pessoas fortes, né? E isso me fez com que eu nunca me intimidasse muito com eles. Então eu demorei um pouco até para notar essa limitação no mercado de trabalho. Tipo, existe limitação? Então talvez eu tenha assim passado por algumas sem perceber, sabe? Mas a maioria das empresas que eu trabalhei, por exemplo, aqui no Canadá, empresas americanas, empresas canadenses, elas tinham uma diretoria composta muito equilibrada. Em alguns casos até um pouco mais mulheres do que homens, em outros casos um pouquinho menos, mas muito equilibradas entre mulheres e homens. Então eram empresas que já tinham uma mente mais evoluída, né? E teve sim uma empresa onde eu trabalhei que eu senti mais essa limitação, né? A desigualdade salarial eu identifiquei e rapidamente trabalhei para igualar. Eu também percebi uma coisa assim do mundo masculino, que uma vez eu até vi num jornal que eu achei tão interessante como a pessoa colocou. Ela falou assim, a mulher ela é muito bem vista no mercado de trabalho numa posição sênior enquanto ela está concordando. No momento em que ela se impõe e coloca um limite, é porque tá com TPM, é porque tá surtada, é porque isso, é porque aquilo. É a então louca, eu senti, chata. É a louca, é a chata, exatamente. Então eu senti que havia um pouco disso, né? E aí o que eu fiz com relação a isso foi ser impecável com a minha reputação. Então realmente me concentrar para impor limite da maneira certa, para fazer as coisas da maneira certa, para fundamentar com fatos e dados aquilo que eu estava colocando. Então eu tomei um cuidado extra, né, prestando atenção a cada passo para que eu não caísse nessa armadilha, né, porque eu não achava isso legal. E aí eu peguei nossos superpoderes femininos e injetei com tudo naquele ambiente masculino. Que era um ambiente muito masculino mesmo, né? Então esse nosso poder de acolher, de ter abertura, de ser empático, de aceitação dessa diversidade das pessoas poderem falar o que elas querem e entregarem as suas melhores contribuições. E até mesmo dessa organização feminina, né? Que eu acho que a gente tem ritmo em tudo na nossa vida, tem o ciclo. Os filhos, no fim, né?
impõe um ritmo ali na vida da mulher. A mulher tem uma coisa da organização, né? Então, até mesmo essa parte da organização, eu fui colocando tudo isso num ambiente de cooperação, de transparência, de promoção do diálogo, da aceitação, e fui injetando essas qualidades nesse ambiente. Eu achei que ele ficou muito mais gostoso, muito mais equilibrado de trabalhar, e aí aos poucos essas limitações foram se dissolvendo. Mas sempre tá lá quando você tem uma cúpula que tem essa mentalidade mais machista, né? Que Sim. logo mais não haverá espaço para isso no mundo. Está se esvaindo do mundo. Tomara. Então a gente tem que lutar, tomar cuidado, né? E cuidar para não cair nessa armadilha e ao mesmo tempo mostrar a beleza que tem no outro lado das qualidades femininas e o quanto isso pode colaborar para esse ambiente puramente masculino. É assim que eu vejo um pouco essa questão. É muito legal você falar isso, porque no Brasil eu fiz disso a minha arma. Eu era a única mulher na grande maioria das situações e única mulher ainda pirralha, né? Porque eu tinha 20 e poucos anos. Então eu usava disso para conseguir o que eu queria. Mas depois eu comecei a entender que usar isso para conseguir o que eu queria também era machismo, também me limitava, porque eu ia crescer, eu queria convencer pela minha capacidade, não por aquela visão de a mascote, né, a pessoa... A bibelozinho, né? Isso, né, charming, como é que fala assim, né? É bibelô. Fofo, não sei. E foi uma coisa que eu só fiquei consciente quando eu mudei pro Canadá. Porque até então eu não era consciente. Eu sabia que para alcançar objetivos eu tinha que pensar por isso. E agora, com você falando, eu falei, caraca, tá aí, ó. É isso aí. Eu sempre aprendi como é que não é ser teimosa, é ser... Persistente, perseverante. Então eu usava das ferramentas que estavam ali a meu dispor para fazer as coisas acontecerem. Mas iria me limitar se eu tivesse continuado na indústria de petróleo, né? Uma hora iria me limitar. Então, legal. E também é interessante pensar assim, a carga mental, que é você ter que estar o tempo todo preocupada com a percepção de cada um daqueles homens, de se mostrar feminina e diferente, mas não muito, de mostrar que você consegue falar no mesmo nível, mas você também é empática. Putz, mano, é uma carga mental, é quase um outro full-time job, né? Pra você estar ali monitorando a percepção de todo mundo, né? E é uma coisa que homem não tem que fazer, né? Ele vai lá, ele fala, e se você entendeu errado, o problema é seu, porque eu queria dizer que É isso aí, é um segundo esforço, né? Assim como tantas outras... Tanto, né, assim, quando você tem uma preferência sexual diferente, ou quando você sofre algum tipo de preconceito racial, ou quando você... Quer dizer, eu acho que tem tantas pessoas, né, além das mulheres, que vivenciam esse segundo full-time job, como você colocou, né, Laila, de ter que o tempo todo estar atento, né? Então, eu realmente sonho, eu acho que aqui no Canadá, claro, tem isso também, né? A gente tem visto, inclusive, os protestos esses dias, mas eu acho que aqui é um lugar onde a diversidade é vista como um tesouro e aqui a gente tem muito a aprender sobre isso, e é muito gostoso quando você pode estar num ambiente assim, onde todos são aceitos, independente de cor, religião. E onde se questionar isso aí também é aceito. Então, assim, porque existem vários tipos de minorias, que é o que você estava falando, né? Tem minoria de várias formas. Mas você ter a liberdade de falar que você é baixinho te incomoda? Então tá bom, então deixa eu usar height challenge. Não, height challenged. Porque você não vai falar que é baixinho, sabe? Então, tem esse cuidado e tem essa troca de tipo, eu te questionar não é na intenção de te ofender. É na questão de poder te atender da maneira que você quer ser percebido. Então, existe uma consciência aqui muito maior, né? Muito. De que o que funciona pra você nem sempre vai funcionar pro outro. E que tudo bem ser diferente, que lindo ser diferente. Mas, e assim, a gente só percebe o quanto que isso é presente aqui quando a gente abre, né, as notícias e vê o que tá acontecendo nos Estados Unidos, no Brasil. Aí a gente fala, putz,
Ainda bem que eu tô aqui no Canadá. Sabe, né? uma outra situação muito legal que eu vi não tem muito tempo? No LinkedIn agora as pessoas já botam o nome, Fernanda, she and her. Tipo, já deixando de dizer que eu quero que o meu pronome seja no feminino. Porque tem nomes que pode ser no feminino, pode ser no masculino. Claros, como Taylor. Taylor tem homem e Taylor também tem mulher. Sim. Então você já coloca. Até aí eu já achava, caraca, que país evoluído, meu irmão. Aí eu fui numa palestra e aí tinha uma pessoa, um rapaz que ele era transgender, né? Transgênero. E aí ele levantou, porque no final a gente pergunta, tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar antes da gente iniciar essa reunião? Aí ele, eu gostaria que todo mundo se desse pronomes. E aí ele começou e disse, eu quero ser chamado como ela. E aí tudo bem, e aí deu a volta, e aí chegou uma pessoa que ela falou, eu não quero ser definida por pronome, eu não quero nem ele nem ela, e eu queria enfatizar que não é por opção sexual, é porque eu acho que todos somos humanos e a gente não devia classificar por gênero. Então até é engraçada essa discussão, né? Porque a gente precisa ir para o extremo da entre aspas, da segregação, onde no meu LinkedIn eu tenho que colocar o meu pronome para um dia conseguir chegar ao outro extremo de que o pronome pouco importa, somos pessoas, né? Então é isso, a gente tem que e às vezes as pessoas ficam, o mundo tá ficando muito chato porque tá cheio dessas regras que agora você tem que falar qual é qual é o pronome, qual é aquilo. Mas às vezes a gente tem que visitar esse extremo para depois chegar naquele terreno alisado da aceitação. Exatamente. Hoje... E é interessante, acho que no Brasil a gente é mais brincalhão com esse tipo de coisa, né? E aqui é perigoso ser brincalhão. Hoje mesmo eu tava num grupo de WhatsApp e a gente estava conversando sobre uma situação delicada que aconteceu aqui, que foi um assédio não foi sexual no sentido físico, mas foi assédio, né? E aí a gente estava conversando e eu falei, gente, vamos parar de falar que feminismo mas o meu feminismo é prezando a igualdade, porque todo feminismo preza a igualdade. Se você quiser falar que a mulher tem soberania em cima do homem, aí chama feminismo, é outro nome, é outra teoria, é outro projeto. Então sempre que você falar feminismo, você já entende que é a igualdade de gênero. Você não precisa falar que é o equilíbrio, que não tem que ter machismo, não tem que ter feminismo. Isso já é redundante. Então, pode ser que nesse momento a sociedade esteja mais feminista, querendo forçar que a mulher é mais importante ou mais necessária ou do que o homem numa empresa, numa sociedade, mas na verdade não é isso. É o momento em que a gente vai encontrar esse equilíbrio. Esse é o objetivo final. E se tiver que forçar no início que as mulheres se coloquem em posições de destaque, dá uma forçadinha naquela, nós como mulheres estimularmos, né? Você aceitar posições das quais você hoje se sente desconfortável, essa forçadinha vai trazer um equilíbrio, vai trazer essa igualdade de gênero, sim. Então é muito legal essa questão. Ir um pouco mais pra lá, pra quando der o rebate, de repente chega no meio. É a média, né? Somos 2 e divide por 2. Tem que passar por várias interpretações, vários olhares, né? Até chegar naquele ponto ótimo, né? É uma coisa muito maluca todo esse tipo de discussão. Eu espero que um dia a gente não tenha mais que discutir sobre nada disso, né? Pensar óbvio, né? Se a pessoa é isso ou aquilo e qual é a ideologia, porque simplesmente poderemos ser aceitos como somos, sem questionamentos. Como um todo, né? Tipo, o seu gênero é só uma parte, né, de quem você é. Exato. Então, assim, pra quê, né? Discriminar, enfim, toda uma outra conversa. Mas voltando, né, pra nossa conversa original, pesca de volta. Vamos lá, Cris, o que você diria para alguém que tem interesse em ser coach, em trabalhar com desenvolvimento de executivos? O que você teria a dizer para essa pessoa? Olha, Laila, eu acho que existem 2 aspectos né, desse trabalho. Em primeiro lugar, que se você é apaixonado por isso, você não pense 2 vezes, porque é muito gostoso trabalhar com isso, né?
É lindo, se você acredita que isso tem a ver com o seu propósito, com a sua paixão, assim... Tinha aquela música que fala I just can't get enough, né? Então, assim, nunca é suficiente. Se você está fazendo o que você ama, é para beber da fonte, né? Existe um outro aspecto, no entanto, que muito poucas pessoas antecipam quando elas se tornam esse tipo de profissão, que é o lado de que você vai precisar empreender. Sim. Ok, você vai precisar vender, você vai precisar fazer marketing, você vai precisar... ter esse desafio da organização do seu tempo, de pensar no que gera resultado, no que você vai investir o seu tempo, porque o tempo vai embora assim. Porque você faz desde a estratégia até a operação, você faz tudo, especialmente no começo. E muitas pessoas que têm esse viés, mais para esse lado desse tipo de profissão, humano. Às vezes tem um pouquinho mais é um grande desafio cuidar dessa parte do empreendedor, né? E o que eu vejo muitas vezes é uma grande incongruência, que é as pessoas caindo num lugar de escassez por causa disso, né? Então não pode cair nessa... Então saiba que você vai precisar vender, você vai precisar empreender, você vai precisar organizar seu tempo, você vai precisar tentar encontrar qual é o seu lugar ali dentro daquele mercado, né? Isso é muito importante. Então você precisa e outra, você vai vender um negócio que às vezes a gente não gosta muito de ter que falar da gente. É um desafio isso aí, não é vender? É bem delicado, tá? Então assim... É bem delicado. Então, o que eu diria? Em primeiro lugar, seja você mesma, seja você mesmo. Primeiro lugar. Segundo lugar, encontre o seu estilo. E aí acredita, ok? Quais são as escolas que te falam alto? Quais são as coisas que fazem sentido, que ressoam com você? Qual é o seu superpoder? Onde você acredita que você pode fazer a diferença? Que tipo de problema que você resolve? Onde que o mundo precisa de você? Onde é que você pode transbordar naturalmente para o mundo os teus talentos, né? E aí sim, quando você acredita, né, em si própria, acredita naquilo que você tem a oferecer, você vai ficar abundante, você vai ter a certeza de que nesse mundo com 7 bilhões de habitantes tem cliente para mim, tem cliente para Laila, tem cliente para Fê, tem cliente para todo mundo. Não é todo cliente que vai gostar do meu estilo, não é todo cliente que vai gostar do estilo da Fê. As pessoas vão ter uma química com o seu estilo e é isso que vai no fim trazer para você esses clientes, né? Então, ao invés de ficar na escassez e competindo, e isso é tão incongruente para quem quer ajudar o outro ser humano, acredite em si própria. Acredite em si própria. Encontre o seu estilo, encontre o seu nicho, fique abundante, promova a troca, a colaboração, o apoio mútuo, a construção conjunta, porque é isso que vai trazer mais abundância ainda para o seu mundo, né? Então, para mim, eu acho que se eu pudesse dar uma dica, seria em torno disso, assim, mais ou menos, sabe? Quando eu te escuto, eu escuto... São várias dicas. São várias, mas quando eu escuto tentando trazer pra raiz, eu escuto literalmente gerenciamento de tempo, de resources, né? Ixi, nem sei essa palavra mais em português. Recursos, muito obrigada. Também tô esquecendo português, é complicado. Em geral, porque uma coisa que aconteceu, que eu tenho, assim, aconteceu comigo no início, é que eu fiquei tão empolgada em aprender que eu esqueci que eu era empreendedora. Eu esqueci que eu tinha que vender, eu só queria aprender e fazer e pegar, e aí, né, então, assim, gerenciamento de habilidades, de recursos, de tudo um pouco, né, de uma combinação. Até de montar um produto, né? É difícil, né? Com certeza. Como que foi essa sua transição, Cris? Você, tava na hotelaria e você começou a fazer curso de coach paralelo? E aí, um momento você falou, chega... Isso não era possível no meu dia a dia. O que aconteceu foi o seguinte, eu tava lá, eu morava em 2 cidades, eu trabalhava em 3 escritórios distintos. Meu Deus. Então eu tinha uma vida vamos muito lá, Cris é o maluca. Rambo, né? A gente já estabeleceu isso.
Eu tinha uma vida muito maluca, eu trabalhava fim de semana, era casada com um cara que trabalhava durante a... Então, assim, minha vida era, realmente já não tinha... Aí eu cheguei a... Era trabalho puro. Eu cheguei à conclusão que eu não estava mais deixando os outros na mão, que eu estava me deixando na mão. Meus amigos já nem me convidavam mais, porque eles ficavam com pena de eu ter que dizer que não dava para ir, né? Então, assim, o que eu fiz foi, eu tomei a decisão e aí eu fiz uma transição com muita calma. Então, eu já fui criando o nome da empresa, o logo, etc e tal, fui criando tudo isso e continuei ali, abri o Fazendo Boa Vista, esperei 3 meses, pedi demissão, dei mais 3 meses de aviso prévio, entendeu? Deixei florzinha no vaso, trabalhei até o último dia como se fosse o primeiro, me orgulho disso. Deixei flor no vaso, entendeu? Treinei minha sucessora, fui embora de portas abertas e aí eu tirei umas férias. Eu falei que eu ia fazer um ano sabático. Tirei umas férias, foi muito bom. E aí eu me inscrevi em todos os cursos que eu queria me inscrever. E foi muito bacana porque eu comecei a ter negócios já desde o princípio. Quando as pessoas iam descobrindo que eu me tornei consultora, elas iam me ligando, eu comecei a ter já desde o princípio, mas eu defendia aqueles cursos. Então eu tinha os dias que eu bloqueava na agenda, que eram os cursos, e tinha os dias que eu trabalhava. Então eu tive essa sorte de poder fazer essa alternância, né? E logo no princípio eu já chamei outras pessoas que eu confiava, com quem eu tinha trabalhado, para cobrirem esses buracos. Legal. E eu consegui. Então eu não consegui fazer meu ano sabático. Eu viajei um pouco, mas quando eu comecei a estudar, eu já comecei a trabalhar também. Já começou, já o Ainda universo bem, falou, né? Finalmente, só cliente. Foi um alívio também, porque é caro você fazer essas formações. Então foi muito bom poder ter trabalho para ajudar, Logo, né? Com esse colchãozinho. Sim. exato. Muito legal. Lindo. E se você não pudesse ter a sua profissão hoje de executiva, life coach, executive coach e por aí vai, o que você faria, assim, alguma coisa muito fora da caixinha? Se eu não pudesse... Se a gente virasse, acabou, não existe mais coach. Coach agora é um robô. Que você faria? Quem é você, Cris? Não tem coaching, não tem consultoria, não tem nada. Eu ia procurar alguma posição para liderar equipes e grupos, porque é isso que eu gosto de formar gente. Então eu ia me encaixar numa empresa. Outro jeito. E eu ia achar outra alternativa para fazer a mesma coisa. Ela veio para essa vida aqui para desenvolver pessoas, entendeu? Eu gosto de trabalhar com grupos, de facilitar, de ajudar a chegar de A a B. É isso que eu gosto de fazer. Então, independentemente do contexto, né? Se um dia eu não pudesse mais, por quaisquer questões, provavelmente eu voltaria para o mundo corporativo em alguma posição de liderança. Legal. E aí, numa empresa onde os valores combinem bastante com os nossos, né? Acho que isso é muito importante na escolha de uma empresa. Faz toda a diferença. Inclusive, foi algo que me veio em mente quando você estava comentando que sempre trabalhou em lugares onde era maioria mulher, ou tinha muita mulher, ou tinha até mais mulher. E acho que isso também diz um pouco de você, né? Que eu acho que essas empresas acabavam chamando sua atenção. Porque a Fê fala muito disso também. É uma entrevista dupla, né? Tipo, você Total. também tá vendo se essa empresa combina com você. E o fato de você sempre, né, buscar empresas mais igualitárias, mais empáticas, acho que também, né, mostra aí um pouco dos seus valores, né? Exatamente. Eu sempre falei isso para os meus entrevistados, né? Então, quando eu abria hotéis na condição de gerente geral, eu sempre fazia uma última entrevista com esses candidatos, né? E eu pedia para que os meus gerentes já viessem com a decisão, assim, já é isso que eu quero contratar. Eu dava aquela última checada. E às vezes eles falavam assim, eu acho que é bom, mas checa para mim se acha que ele é bom de trabalho em equipe. Daí eu fazia umas perguntinhas disso. Mas eu acho que o intuito primordial dessa conversa era justamente porque eu olhava nos olhos dessa pessoa. Eu trabalhei em hotéis de alto padrão com um nível de excelência muito alto, nível de exigência muito alto. E eu falava, olha lá, este processo é um processo de 2 vias. Se nós escolhermos você amanhã, nós precisamos que você também nos escolha.
Sim. Então aqui é assim, ó. Aí eu explicava mais ou menos como é que era aquilo ali, né? O nível de exigência e tudo e tal. Você acha que encaixa, né? Só venha se você achar que você vai ser feliz nesse ambiente. Porque senão, já perder seu tempo, sua energia, nosso tempo, nossa energia. É um processo de duas vias. E às vezes a gente fica desesperado, a Fê deve ver isso mais do que eu, né? Então as pessoas não podem se desesperar, gente. Vocês precisam encontrar uma coisa onde vocês vão ser felizes, porque senão é uma perda de tempo, é queimar cartucho, especialmente se você está inserido nesse mercado aqui de Vancouver. Isso daqui é uma cidade pequena, que todo mundo se conhece. Então o que você fizer, você tem que fazer bem, você tem que fazer bonito, você tem que manter as portas abertas e para isso, quanto mais você puder escolher a sua oportunidade, assim como eles estão te escolhendo como profissional, melhor, né, Fê? E eu vejo, assim, o tempo todo, e assim, uma coisa que a gente acaba esquecendo também, né, mas é a questão do... muita gente confunde o valor financeiro que aquela posição traz com valor. Tudo bem você ter como valor a estabilidade financeira, mas será que aquele número é o suficiente para te segurar ou te levar? Não. Então, entender que o que é um match de habilidades, valores e que te deixe segura. Porque você também começar numa empresa, por exemplo, que é incrível, como, por exemplo, a Amazon. Vários valores se encaixam, como inovação e tal, e aí você aceita uma posição de warehouse, que normalmente é um salário mínimo, e aí você passa 2-3 meses, você tá num trabalho repetitivo, já tá de saco cheio, já não tá mais afim, mas aí você lembra que tem o benefício anual de estudo, do qual você ganha, não me lembro agora, mas acho que uns 2 ou 3 mil dólares de benefício de estudo. Aí sim, aquele negócio do dinheiro até te traz de volta. Mas aí vai passar mais uns 15 dias, você vai esquecer daquilo de novo. Então, o que é na posição que você tá, que você usa os valores, que a empresa te representa, é uma combinação, né? É uma química muito delicada, onde você bota uma gotinha a mais e aquilo para de representar. É difícil, né? Achar a pessoa certa para a vaga certa é uma das coisas mais difíceis. Eu trabalhei um tempo com processo seletivo e para mim uma das coisas que mais me choca, por exemplo, é concurso público no Brasil. Tipo, parênteses aqui, gente. Como que todo mundo faz aquela prova? É uma prova que cai um monte de direito e um monte de coisa administrativa. Todo mundo tem que fazer o mesmo conteúdo. Como que aquilo vai dizer que você deve ser juiz, que você deve ser policial, que você deve... Sabe? Enfim, parênteses aí da minha indignação com o concurso público. Processo seletivo que não funciona. Tem processos que se perdem no seu próprio objetivo, né? Não é só processo seletivo de concurso público, mas quando a gente vai estabelecer um processo, a gente tem que ter muito objetivo em mente, né? E processos seletivos não são diferentes, a gente tem que ter muito foco ali para que aquilo seja bem feito, para que aquilo já encante quem você está contratando também, porque você está competindo no mercado pelos melhores talentos, se você é uma empresa excelente. Então, nossa, esse assunto eu sou apaixonada. Aqui é todo um outro podcast só sobre o processo seletivo. Pronto, fechou. Só que eu tô mais acostumada a sentar do outro lado da mesa, né, Fê? Como entrevistadora, não tanto desse ponto de vista que você domina tão bem aí, que é de preparar as pessoas aí para esses processos, né? Mas os dois são desafiadores, porque é sim um investimento da empresa no candidato e é um investimento do candidato na empresa, então são pontos muito importantes a serem entendidos, né? De também não achar que agora tá todo mundo desesperado para ser contratado e nem para contratar em algumas outras, nas indústrias que ainda estão em demanda, né? Exatamente. É um equilíbrio complicado, né? Mas acho que a gente finaliza o nosso papo. E, Cris, daí, ó, e pra quem quer te seguir, conta aí seu site, seu Instagram. Bom, eu tenho da Mandarina Brasil e Mandarina Canadá, né? Então, da Mandarina Canadá é www.mandarinacanadaa.com.
www.mandarinacanadá.com. Ótimo. E do Brasil é www.mandarinaconsultoria.com.br. Então temos os dois sites, eles são linkados também, tem ali a bandeirinha, dá para navegar entre os dois. E a gente tem todas as redes sociais, Mandarina Canadá ou Mandarina Consultoria. Temos o nosso canal do YouTube também, onde a gente tem colocado bastante conteúdo bacana. Acabamos de começar, mas já tem ali algumas coisas bacanas. Então, é youtube.com/c de canal /Mandarina Canadá. É das duas mandarinas, mas o nome é Mandarina Canadá. Legal. Então, é isso, gente. Sigam a gente e quem tiver qualquer dúvida, qualquer curiosidade sobre o que a gente discutiu aqui, a Fernanda sabe que eu sou super aberta, podem me escrever, podem me procurar, eu vou sempre dar um jeitinho de encaixar um bate-papo, de poder apoiá-los aí com o que precisar. Isso aí, sinal de fumaça, e-mail, telefone, Instagram e sinal do Batman também, tá? E a gente vai colocar tudo na descrição também para facilitar. Cris, muito obrigada por ter topado esse papo com a gente. Foi maravilhoso. Foi incrível, com certeza leva daí. Dica número 1, medite. Dica número 2, feedback é importante. Dica número 3, é errado pra quem? Adorei. Adoro essas prodígios que já anotam já resumiram tudo. Laila, Fernanda, muito obrigada pelo convite, uma grande alegria bater esse papo com vocês, super gostoso. Espero que saia algo de produtivo daqui e o que precisarem, estou à disposição. Obrigadão, Cris, obrigadão mesmo. Obrigada, gente.